como está o comportamento das redes agora no segundo turno da eleição para presidente? As fake news não param e a cada dia a internet se depara com mais notícias falsas. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Pedro Barciela, que é analista de redes sociais. Olá, Pedro, prazer falar contigo. Seja bem-vindo de volta ao Revista Brasil TVT, tudo bom? Tudo bom, Cosmo, Ana? Prazer é meu poder voltar a conversar com vocês. Sempre uma felicidade enorme poder contribuir com esse debate. Maravilha. Pedro, traz para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. A gente já havia falado sobre os riscos das fake news lá no primeiro turno, passou o primeiro turno. Agora, no segundo turno, parece que tem um outro mecanismo diferente em outras mídias de fake news. Traz para a gente essa realidade. É fato, não é? O que está acontecendo nas redes agora nesse segundo turno, Pedro? Perfeito, Cosmo. Bom, o que nós estamos observando é um aumento no volume de notícias falsas, né? E aqui é muito interessante. Há um debate, até partindo de alguns setores da imprensa, sobre ambos os lados estarem usando notícias falsas, fake news, como instrumento de campanha e por aí vai. É muito importante a gente ter isso bem delimitado, porque no bolsonarismo nós observamos essas fake news, né, essas notícias falsas, como parte de uma engrenagem de campanha, né? Então, quando a gente observa alguns noticiários, por exemplo, que eles falam sobre a tática que o bolsonarismo vai adotar nessa reta final, toda fake news que surge, a gente vê que ela se encaixa nessa engrenagem da narrativa que vai ser contada sobre o bolsonarismo, pelo bolsonarismo, atacando e tentando aumentar a rejeição do ex-presidente Lula nessa reta final. Então, quando a gente vê uma fake news como a do Complexo do Alemão, ligando o ex-presidente Lula, ligando as comunidades no Rio de Janeiro ao tráfico, à milícia, a gente observa que elas fazem parte de uma narrativa, uma falsa narrativa, vinda do bolsonarismo que tenta ligar o ex-presidente à votação entre presos, a presidiários, enfim, uma história toda contada. Quando a gente olha o antibolsonarismo, a gente de fato vê algumas notícias falsas, mas elas não têm esse elemento de fazerem parte de uma engrenagem, né? E aqui é muito importante a gente deixar bem delimitado que quando a gente está falando de maçonaria, por exemplo, no caso do bolsonarismo, né, não é uma notícia falsa, não é uma fake news, existem fotos, eram participações muito bem documentadas. Tem o caso da carne humana também, que não é uma fake news, tem um vídeo de Jair Bolsonaro falando sobre o episódio de carne humana. Então é muito complicado a gente jogar tudo no mesmo balaio, né? Mas vamos lá de novo. Do lado do bolsonarismo, a gente vê esse tipo de comportamento como parte da construção de uma narrativa eleitoral, e no antibolsonarismo a gente não vê esses elementos que indiquem uma atuação pensando, né, estrategicamente no uso delas. E, Pedro, nessa última quinta-feira, Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, fez uma declaração sobre fake news, onde a gente estaria numa segunda geração de fake news, onde, inclusive, as mídias tradicionais estão sendo utilizadas nesse processo, desse desenvolvimento dessas mentiras, dessa desinformação. É um pouco isso que você está trazendo, desse engate com o que é fake news e o que é campanha? Olha, na verdade, tem um elemento também na virada do primeiro e do segundo turno, que é a decepção e a frustração, de certa forma, que alguns setores da sociedade demonstraram frente à incapacidade da justiça de combater as fake news, né? Aguardava-se muito, seja do Tribunal Superior Eleitoral, seja do Ministério Público Eleitoral, que algo fosse feito para enfrentar essas fake news de uma forma mais eficiente do que foi em 2018. Fato é, estamos agora no dia 14 e a gente não observou esse tipo de comportamento, né? A gente vê o caso da Damares, por exemplo, nós estamos há 5 dias falando sobre a Damares, o Ministério tentando fazer alguma coisa e nada é feito de fato. E isso pensando numa reta de 28 dias do segundo turno é extremamente complicado. Então, ainda que o ministro ele tenha essa noção, ele tem essa compreensão da importância do tema, o que a gente vê na prática são atuações extremamente limitadas, né? E é muito importante isso que você ressaltou também, o Alexandre de Moraes falou também, que é o papel de alguns instrumentos da imprensa. Aqui eu estou chamando de instrumentos da imprensa porque tem alguns portais, vamos falar a verdade, tem um portal que eu acredito que todo mundo imagina ou saiba qual que é um portal que era ligado ao lavajatismo em outro momento. Ele é vendido, há notícias de que ele foi vendido em setembro para um outro dono, e ele passa a ser utilizado, as duas principais fake news, talvez, envolvendo Marcola e o ex-presidente Lula,
e uma abordagem extremamente maldosa, para dizer o mínimo, falando sobre a votação do ex-presidente Lula entre aqueles que estão em regime semiaberto, é o mesmo portal quem divulgou essas duas notícias, e as divulga de uma forma muito específica e que, de novo, faz parte dessa engrenagem para contar a narrativa adotada pela campanha oficial de Jair Bolsonaro. De novo, nós sabemos quem é, nós sabemos como funciona isso desde 2018. O que caberia ao Ministério Público Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, era vigiar e punir de uma forma mais eficiente. Infelizmente, não foi nessa eleição que nós observamos esse comportamento mais ativo da justiça com relação a esse tipo de fake news. Pedro, na eleição anterior de Bolsonaro, qual ele se elegeu presidente da República, muito se falou das fake news, de como ele conseguiu se eleger. Não tinha muita proposta, mas enfim, era em cima de um discurso moralista e atacando com informações falsas. Isso ficou evidente lá na eleição passada. Ao longo desses últimos 4 anos, muito se falou sobre fake news, sobre informações falsas e o que de fato poderia acontecer. Chegou a eleição e de fato elas acontecem. A minha pergunta: a população, o eleitorado, se deu conta do quão estão acontecendo hoje notícias falsas nas redes sociais, de como elas circulam? Estão mais atentos ou não? Continua a mesma. As fake news continuam ainda sendo esse lado perverso, manipulando opinião, ou as pessoas estão um pouco preparadas, um pouco vacinadas? Queria te ouvir sobre essa questão. Cosmo, o papel que eu observo das fake news nessa reta final, nesse segundo turno, eu falei até outro dia, havia um objeto na Segunda Guerra que chamava ouriço tcheco. É um L com um H, é um objeto que impede o trânsito de tanques, de carros de guerra, até do exército, no campo de batalha. As fake news nesse segundo turno, elas estão cumprindo um papel muito próximo disso, que é o de interditar o debate nas redes sociais. Um exemplo muito, muito específico sobre isso é, depois do comportamento dos bolsonaristas lá em Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, nós vimos um pico de menções ao termo bolsonarista. O pico ao termo, ele ultrapassa as menções ao Jair Bolsonaro em algumas horas do dia, por exemplo. O que a gente observa na sequência é que o bolsonarismo apela para aquela fake news do complexo, o boneco que o ex-presidente Lula estava usando, justamente como uma forma de tentar interditar o debate e mudar a pauta sobre o que estava se discutindo ali, sobre o comportamento dos bolsonaristas lá no santuário contra fiéis, contra padres, contra várias pessoas que ali estavam presentes, né? Então, o comportamento ele está muito mais atrelado nesse momento à utilização da fake news como uma forma de interditar o debate do que necessariamente como uma forma de tentar convencer alguém sobre a fake news, né? Eu tenho minhas dúvidas se quem produziu, por exemplo, essa fake news do complexo, de fato tentou fazer algo para convencer alguém, porque é uma fake news mal feita, que trata de um termo que nem é utilizado no Rio de Janeiro, é um termo que é extremamente utilizado até pela polícia, pelo poder público no Rio de Janeiro para se referir aos complexos. Então, o objetivo ali era muito mais fazer a própria comunidade se defender. Havia um movimento ali de 2 a 3% dos usuários ligados ao dia a dia de informações, canais da comunidade nas redes sociais, pautando o debate sobre o ex-presidente Lula. Eles tiveram que sair daquilo para se defender perante a opinião pública, explicar que CPX era complexo, enfim. De forma geral, o que eles fazem com isso é muito mais interditar o debate do que necessariamente tentar convencer alguém daquela fake news nas redes sociais. E, Pedro, trazendo esse exemplo para o debate, queria te perguntar agora sobre a eficiência das próprias redes sociais em não fazer essas fake news serem compartilhadas. Você falou das instituições, STF, mas e a atuação das próprias redes, das empresas? Foram eficientes? A gente tem o que melhorar? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Nenhuma. As plataformas, elas são extremamente criminosas, para falar o mínimo, na verdade, porque omissa seria passar pano para elas. Elas não têm, elas sabem o que acontece, porque, enfim, isso não acontece só no Brasil, isso não acontece só na América Latina, nem só na Europa, é no mundo inteiro, né? E elas não fazem nada porque as plataformas, elas vivem de outra coisa, elas vivem de vender dados dos usuários, né? São plataformas que lucram com anúncios a partir da venda de dados dos usuários que ali passam tempo, ali trafegam. Então elas dependem de muito dessas fake news para indiretamente engajar, produzir dados, produzir a interação dos usuários.
Então, o que eu vejo é as plataformas agindo de forma extremamente reativa, até pensando em se esquivar de responsabilidade jurídica. E do outro lado, a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral que passou ao longo dos últimos 4 anos muito mais preocupado com pontos e elementos que davam notícia, que geravam buzz, como era a, por exemplo. É surreal a gente falar da preocupação do Tribunal Superior Eleitoral com o Telegram, num país que o Facebook é basicamente a plataforma que a pessoa usa para logar no aplicativo de comida, talvez no aplicativo do condomínio, em vários outros serviços. Enfim, houve uma dificuldade, aqui de novo, para dizer o mínimo, na interpretação do que seriam as redes sociais nessa eleição de 2022, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Sem dúvida alguma. Pedro, para finalizar, o nosso tempo já está quase chegando ao final, mas eu tenho que fazer uma pergunta para saber do nível de engajamento, de como os setores estão nessa questão de fake news, trabalhando nas redes. A gente sabe que a rede bolsonarista é ativamente de extrema-direita, todos aí têm uma atuação acima da média nas redes sociais. E o setor progressista, como que ficou? Equilibrou, não equilibrou? Ainda deixa a desejar? Está melhor a atuação? Como é que está essa questão? Quando eu falo melhor, não é de combate, é de atuação para tentar minar tudo que vem de notícias falsas do outro lado de lá. Perfeito, Cosmo. Bom, são dois campos distintos, né? O bolsonarismo ele é um campo que ele é formado a partir da filiação ideológica, né? Então, o bolsonarismo ele é composto por usuários que têm uma ideologia intrínseca àquele agrupamento, né? Então, eles têm esse comportamento muito mais organizado, coeso, como você bem falou, ativo, né? Então, eles conseguem promover uma pauta específica, dividir tarefas e por aí vai. Quando a gente olha o antibolsonarismo ele não tem por característica essa filiação ideológica. Então, a gente vai ter ao longo dos últimos 15 dias, desde a Sofia Manzano do PCB declarando apoio, até o suplente do Flávio Bolsonaro também declarando apoio ao ex-presidente Lula. A característica desse antibolsonarismo é justamente essa energia caótica, essa tentativa de produzir conteúdo, de entender qual é a linha política, de entender como vai ser a atuação. Então, a forma como ela conduz esse tipo de seja confronto contra fake news, seja de tentativas de pautar o debate, vai ser sempre muito mais caótica do que o que nós vemos no bolsonarismo. Por outro lado, essa energia caótica vai permitir também que muitas vezes o campo antibolsonarista se expanda e dialogue com outros usuários, com outros atores que não estão necessariamente presos à polarização. Então, são energias, são formas distintas de atuar, mas, enfim, ambas impactadas por essas fake news como forma aí, de novo, de tentar interditar esse debate a todo momento nessa reta final. Então, nesse processo ainda temos 15 dias de segundo turno, até o dia da votação, dia 30, muita atenção, alertas a esse processo da fake news sempre. Conversamos com Pedro Barciela, que é analista de redes sociais. Pedro, muito obrigado pela sua participação novamente conosco aqui no Revista Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Ana Cosmo, fico à disposição. Prazer conversar com vocês sempre. Abraço, Pedro. Abraço. Valeu. Abraço. Lembrando, gente, hoje, infelizmente, a gente não tem o nosso tradicional momento cultural, mas no próximo final de semana ele está de volta, não é isso, Ana? Exatamente. O próximo final de semana nós voltamos e volta também o Momento Cultural. Aproveitando para dar aquele recadinho de sempre, perdeu alguma parte de alguma entrevista, quer reassistir, quer compartilhar algum pedaço de alguma entrevista que você viu aqui no nosso programa de hoje, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT, aproveita, compartilha, segue lá o canal da TVT no YouTube e fortalecendo assim o nosso processo ali dentro dessa rede social. Lembrando também que em todas as redes sociais você encontra a Rede TVT como @RedeTVT. Estamos no Facebook, no Twitter, no TikTok, em todas as redes você nos encontra então com @RedeTVT. Um forte abraço, obrigado pela parceria mais uma vez, Cosmo Silva, e a gente se vê no próximo Revista. É isso aí, viu, Ana? Obrigado a você aí de casa pela companhia, muito bom saber do outro lado tem vocês nos acompanhando todos os sábados e domingos aqui no Revista Brasil TVT, na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Gente, boa semana, cuidem-se, a gente se vê no próximo final de semana. Tchau!